Continuamos estudando sobre a atuação do Espírito Santo no meio da igreja. Nós vamos entoar um hino de número 391 da nossa harpa para louvar, engrandecer e bendizer o santo nome do Senhor. Não é? Jesus disse aos discípulos no monte ao subir: detei-vos em Jerusalém, pois há de se cumprir a vinda gloriosa do Consolador, para revestir as testemunhas do Senhor. Descendo o fogo do altar, o vento de amor, depressa foram proclamar o Salvador. Encheu-se o cenáculo de gloriosa luz, descendo fogo divinal, a nós voltou Jesus, e todos revestidos com o poder dos céus, falaram noutras línguas em louvor a Deus. Descendo fogo do altar, o vento de amor, depressa foram proclamar o Salvador. O povo assustado com o poder do céu não compreendeu que isto foi o que Deus prometeu. Mas Pedro lhes proclama: assim diz o Senhor, no fim dos dias vos darei Consolador. Descendo o fogo do altar, o vento de amor, depressa foram proclamar o Salvador. Assim Jesus te manda orar e esperar o Santo Espírito de Deus que vem para te ensinar. Jesus, a gloriosa unção te mandará, e seu amor sublime proclama. Irás descendo o fogo do altar, o vento de amor, depressa foram proclamar o Salvador. Glórias a Jesus. Bendito e louvado é o glorioso nome do Senhor. Amados irmãos e irmãs, nessa lição de número 2, nós vamos estudar sobre o propósito dos dons espirituais. A nossa primeira lição diz que deu dons aos homens, né? Nós vimos por que Deus dá dons aos homens, mas agora vamos ver quais são os propósitos dos dons espirituais. O nosso textuário diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles
para a edificação da igreja. Carta do apóstolo Paulo a 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. A verdade prática diz: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 11, e capítulo 13, versículo 1 e 2. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, não é? Meus amados irmãos, vamos orar nesta manhã, agradecendo a Deus por tudo, né? Orando pela família enlutada da irmã e professora da Escola Bíblica Dominical, a irmã Luciana Xavier, que nesse dia perdeu o seu pai, não é? Mas que o Senhor venha consolar os seus corações, não é? Neste momento de dor e de tristeza, que o Espírito Santo esteja consolando a ela com toda a sua família, orando também pelo nosso pastor Marcelo, né? Hoje, já bem cedo, né? O funeral foi aí em torno de 8 horas da manhã, e essa é a rotina do nosso pastor. Continuar orando por ele, para que o Senhor venha guardá-lo, abençoá-lo, porque é assim, servir é isso. Nós vamos ver nessa lição qual o propósito do dom espiritual. Então, o obreiro, ele vive para servir, né? Ele serve porque foi chamado para isso. Mas que o Senhor venha guardar o nosso pastor, sua família, guardando a sua vida, né? Recompensando ele tudo pelo que ele está fazendo, orando em favor do ministério, né? Nosso campo, enfim, irmãos amados, pedindo ao Senhor que venha nos dar compreensão na sua palavra. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, glórias, honras e louvores seja dado ao teu santo nome, grandioso Deus e Rei, ó Senhor de todas as coisas, Criador bendito, ó fonte de esperança, Deus eterno, quando aqui viemos na sua presença neste lugar, e somos gratos a Deus pelo dom da vida, porque os mortos não te louvam. Aprove o teu Santo Espírito nos conceder vida, para que estivéssemos aqui na sua casa, ao redor da tua mesa, para alimentar as nossas almas com este pão vivo descido dos céus, é a sua palavra. Venha nos abençoar de uma forma santa, rica e maravilhosa. Toma a tua igreja em tuas mãos, o santo ministério, os pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, missionários, com as suas famílias. Continue, Senhor, levantando homens e mulheres cheios do teu Santo Espírito para fazer a tua obra, porque na verdade a tua seara é muito grande, mas os obreiros são poucos. Foi Jesus que disse e falou que nós rogássemos ao Senhor que enviasse obreiros para a tua obra. Deus eterno, venha guardar, abençoar o ministério desta igreja, o pastor Luiz Henrique, presidente deste campo, com toda a sua família, toda a diretoria, todos os obreiros deste campo, e também o pastor Marcelo, o nosso pastor local. Continue guardando a sua vida. O Senhor sabe que tem se exposto, Deus querido, dando assistência a essas famílias enlutadas, Deus eterno, mas que a tua boa mão há de guardar o seu servo com sua casa, dando-lhe recompensa pelo seu trabalho. Venha nos ajudar a ministrar a sua palavra nesta manhã, que o teu Santo Espírito venha nos ajudar, nos dar esclarecimento. Toma a irmã Luciana Xavier em suas mãos, com toda a sua família, consola esses corações enlutados, Deus amado, da tua graça, seja conosco, é o que nós te pedimos e suplicamos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Graças a Deus. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Paulo, ao escrever nessa carta aos Coríntios, aqui no nosso textuário ele diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar, sobejar, terem abundância, né, neles, para a edificação da igreja. Lucas, ao fazer a abertura do livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 1
e 2, ele diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com eles, né? Aqui está as palavras de Pedro, no capítulo 10, versículo 38. Então Jesus deu mandamento, quer dizer, deu ordem. Mandamento é dado por quem pode mandar. Então ele deu mandamento, deu ordem aos seus discípulos, né? Então ele não só começou a fazer, mas também a ensinar. E Jesus ensinou durante 3 anos muito bem aos apóstolos, né? E agora Pedro, na sua defesa, ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, né? Nós bem sabemos, o próprio Nicodemos, quando procurou ir ter com Jesus de noite, capítulo 3 do Evangelho segundo João, ele diz: bem sabemos que Deus é contigo, porque nenhum outro homem pode operar os sinais que em ti se opera se Deus não for com eles. Ele falou isso com Jesus, não é? Então, é muito importante saber, irmãos amados, da necessidade. Nós já temos falado isso em 2 trimestres, que nós, pentecostais, cremos no batismo com o Espírito Santo, cremos na atualidade dos dons espirituais, cremos que não cessou com a morte do último apóstolo, nem com o fechamento do livro de Apocalipse, porque Paulo foi muito claro na sua carta, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, que os dons, o batismo com o Espírito Santo, cessará quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Até então, a igreja necessita de poder para pregar o Evangelho, né? E o objetivo, nós vemos, irmãos, que as dádivas divinas nos são concedidas pela graça e devem ser utilizadas com sabedoria e santidade, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado e todos os membros do corpo de Cristo sejam edificados. Graça, caris, favor imerecido, o Senhor nos dá aquilo que nós não merecemos. Então, os dons espirituais não é de particularidade, de propriedade particular de ninguém, porque nós lemos aqui no versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo reparte dons de acordo com ele, com a sua soberana vontade, porque ele é Deus e ele, na sua presciência, ele sabe de que nós necessitamos. Portanto, as dádivas são concedidas pela graça e nós devemos utilizá-las com sabedoria, com santidade, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado. Não podemos brincar com estas coisas, né? O objetivo geral dessa lição, irmãos, é mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas sim para edificá-lo, né? Então, o nosso primeiro ponto vai falar sobre isso. E nós temos aqui, irmãos amados, nosso primeiro ponto falando sobre a igreja que estava em Corinto, né? A igreja coríntia. A igreja, ela em Corinto, irmãos, localizava-se numa cidade comercial e próxima ao mar, né? Sendo uma das mais importantes do Império Romano naquela época, né? Corinto era uma das cidades economicamente rica, mas também era marcada por um culto idolátrico, né, irmãos? Nós sabemos que os cultos daquela época, na idolatria, envolvia muita sensualidade, muita pornografia, muita licenciosidade, não é verdade? É só estudar a história e vocês vão ver o que os deuses e as deusas daquela época exigiam de homens e mulheres, né? Então, nós vemos que, apesar de ser uma cidade economicamente muito desenvolvida, muito rica, mas era marcada pelo seu culto idolátrico, né? E por conhecer bem aquela comunidade cristã em Corinto, foi que Paulo, né, o apóstolo dos gentios, tratou, meus irmãos amados, em sua primeira epístola dirigida àquela igreja, sobre a abundância, né, da manifestação dos dons do Espírito, né, chegando a afirmar que aquela igreja não faltava dons nenhum. Nós lemos aqui na nossa leitura bíblica em classe a respeito de 9 dons espirituais. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, falou que nenhum dom faltava àquela igreja, né? Mas era uma igreja de muitos dons,
mas uma igreja carnal. Mas, irmão Francisco, como pode os dons espirituais se manifestar no meio de uma igreja carnal? Por que Paulo chamou aquela igreja de carnal? Né? Os dons concedidos por Deus à igreja de Corinto tinha, né, por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do evangelho, né? A proclamação da palavra de Deus. Todavia, além da igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, invejas, imoralidade sexual, né, etc. Né? E como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso Paulo chama de carnal e imatura. Paulo, quando escreve aqui aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 21, Paulo mostra por que ele chamou a igreja de Corinto carnal. Ele falou as obras da carne, porfia, iras, pelejas, dissensões, idolatria, não é, adultério e tal, fornicação, e coisas semelhantes a essas quais vos declaro que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus, né? Então nós vimos, meus amados irmãos, que por isso Paulo, né, chamou aquela igreja de carnal, né? Então, com esse relato, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predomina inveja, contendas, dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim carnal. Mas então por que os dons então ainda manifestam no meio dessa igreja? Porque Deus é soberano. Deus, ele usa quem quer. Quando os dons espirituais são manifestos da igreja, primeiramente porque tem um propósito, tem uma finalidade. E a finalidade maior é de que o nome do Senhor seja exaltado. Então Deus usa quem quer. Quando Jesus chegou em Jerusalém, naquele famoso dia que muitos comemoram como o domingo, né, ali que veio, Jesus entrou na cidade sendo ovacionado, alguém falou, manda os discípulos vinham louvando o nome do Senhor, uma grande multidão, e os inimigos de Jesus falaram assim, manda que os seus discípulos calem e tal. Jesus falou, olha, se eles calar, essas pedras vão se levantar e clamar no lugar deles. Né? Um dia Jesus estava em praça pública e alguém falou, nós não somos escravos, somos filhos de Abraão. Jesus falou, dessas pedras aqui que está aqui, ó, meu pai ressuscita filhos a Abraão. E nós temos uma passagem bíblica, irmãos, que Deus usa quem Ele quer, porque em Números capítulo 22, no versículo 21 ao 33, Deus usou uma jumenta para falar com um homem. É só abrir a sua Bíblia e ver lá, a jumenta de Balaão. Olha, Deus usa quem Ele quer. Deus, no seu propósito, se eu e você não estiver em condições, Ele vai usar uma pessoa que nem louva o seu santo nome, nem fala nada a respeito dele, nem o conhece. Porque Deus, quando Ele quer usar, quando Ele quer se manifestar, Ele é soberano. Então, Ele é soberano para fazer. Mas uma igreja onde dons espirituais se manifestam, mas há essas carnalidades, e que nós já citamos aqui, que Paulo cita aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 21, e chamas de obras da carne. Carne aqui não é o soma, o corpo físico, carne aqui é sarques. Sarques aqui, o que é sarques? Sarques na língua grega é a natureza decaída, aquela natureza, a velha natureza de Adão, aquele velho homem que está dentro de nós, mas não morreu, mas que de vez em quando ele quer se manifestar. Então, se o crente não vigia, deixa que essas manifestações afloram, né, e fica correndo risco, né? Então nós vemos, meus irmãos amados, que Paulo mostra a situação daquela igreja em Corinto. Por isso que ele gasta 2 capítulos da sua carta falando sobre dons espirituais. Primeiro ele expõe, né, a existência, fala o que é, e depois ele vai tratar no capítulo 14, né, sobre esse assunto, né? E o dom não é sinal de superioridade espiritual, muito pelo contrário, né? Muitos estão se utilizando dos dons de forma interesseira, né, e egoísta. Os dons não são para elitizar, não é verdade? O crente. Também não são sinal de superioridade espiritual. Não demonstram mais espiritualidade sobre os demais. A pessoa que tem dom, ele não é mais espiritual do que o outro. Ele não é superior,
né? Os dons são concedidos pela graça de Deus, como nós já vimos, não é? Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e a misericórdia de Deus. Eles não são garantia de espiritualidade genuína, e nós precisamos atentar para a advertência que Jesus deu em Mateus capítulo 7, versículo 22 a 23, quando ele diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus falou que vai dizer isso para muitos, não é? Então, praticais a iniquidade. Iniquidade é o contrário da equidade. Equidade é justiça, iniquidade é injustiça, né? E para receber estas habilidades, irmãos, basta crer, né, e pedir com fé. Os dons são presentes, são dádivas divinos e fruto da misericórdia do Pai. É graça de Deus, não é mérito do homem, não é? Então, muito importante nós entendermos isso, né? E no ponto 2 da nossa lição vai falar sobre edificando a si mesmo e aos outros, né? E o objetivo desse ponto é explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. Os dons não é uma propriedade particular, né? E nós vemos aqui que Paulo, irmãos, ele utiliza o capítulo 14 da sua primeira carta aos Coríntios para enfatizar o uso correto dos dons, né? E a ordem no culto cristão. Faça um estudo com bastante cuidado, com bastante tranquilidade sobre o capítulo 14, e vocês vão ver que Paulo instrui aquela igreja, porque estava acontecendo algo na igreja de Corinto que não estava de acordo com a liturgia do culto e nem de acordo com a vontade do Espírito Santo, porque a Bíblia diz, Paulo falou que o Espírito de Deus não é espírito de confusão, mas sim de paz, e ele afirma muito claro isso. Não é verdade? Então, muitas pessoas até censuram, não é? Os cessacionistas gostam de fazer essas censuras, porque em muitos lugares, muitas pessoas não são ensinadas corretamente a respeito da doutrina dos dons espirituais, do uso correto, da disciplina, né? Da ordem no culto cristão, e às vezes o culto se torna uma balbúrdia, né? Deus não está em qualquer barulho, em qualquer movimento. E edificando a si mesmo. Como o cristão pode edificar a si mesmo? Quando ele fala em língua, né, desconhecida, edifica a si mesmo, conforme Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, verso 4, né, versículo 4. O apóstolo Paulo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular através do falar em línguas, concedidas pelo Espírito Santo, né, com o objetivo de edificar a si mesmo, que Paulo diz que quem ora ou fala em mistério, né, ele está edificando a si mesmo. Isto é maravilhoso. Isso não significa, irmãos, que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, né, proibia o falar em línguas publicamente. Paulo diz que nós não devemos falar, proibir ninguém de falar em línguas, mas nós devemos ter disciplina. Se eu vou falar publicamente em línguas, se não há quem tem intérprete, então fica infrutífera, não é? A manifestação dessas línguas estranhas em mim. Mas se eu estiver na minha oração, em particular, no meu devocional, falando em línguas, aí eu edifico a mim mesmo, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo, né? Mas assim é edificado o seu relacionamento com Deus. Então, quem fala línguas, ele é edificado. Mas se ele tiver publicamente, não é, e não tiver quem interprete as línguas para edificação, é melhor que fique calado. E Paulo diz que ele chega a dizer que ele preferia falar aí 2 palavras, 3, 4, 5 palavras de forma que todos entendessem, do que falar 1000 palavras que ninguém entendesse, não é verdade? Mas também podemos edificar a outros quando os dons são manifestos através de nossa vida, né? Os crentes em Corinto, irmãos, eles falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece, pela descrição que nós temos da carta de Paulo, né, que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo vem lembrar-lhes, né, que os dons só têm razão de existir quando o portador se preocupa com a edificação
da vida do outro irmão em Cristo, conforme ele escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12, não é verdade? E ele, então, mostra que é muito importante que aquele que é batizado com o Espírito Santo e que recebeu dons espirituais, que ele não edifica só a si mesmo, que ele esteja a serviço do seu próximo, não é verdade? Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus, né? Usando dinheiro em troca de bênçãos, busquemos primeiramente os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também a outros, né? Primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, diz Jesus. Depois todas as outras coisas serão acrescentadas. Hoje tem gente na mídia aí tentando barganhar com Deus, achando que Deus é negociante, né? Barganhando bênção, né? Mas não, devemos buscar dons espirituais para sermos úteis. Acho que a maior riqueza é poder servir a outros, mas ser usados no poder de Deus pelo Espírito Santo, né? Então, irmãos amados, também o ponto 2 vai falar sobre edificando os não crentes. Mas os não crentes podem ser edificados? Sim, podem sim, não é? Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes que falassem em línguas, isto é, a edificar a si mesmo, seu desejo também era que também esses mesmos crentes profetizassem, né? Ele dava ênfase à profecia, por quê? Porque a profecia, ela edifica, ela exorta e ela consola, conforme ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, né? Enquanto falar em línguas, beneficia principalmente o falante, né? Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso, não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Por isso que Paulo diz, meus amados irmãos, que era necessário que no culto público, se alguém se levantar ou falar publicamente em línguas estranhas, é necessário que haja quem interprete por causa dos visitantes, por causa daquela pessoa que não comunga a mesma fé. Sabe por quê? Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 23, Paulo diz assim: se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas e entrarem doutos ou infiéis, não dirão, porventura não estão loucos? Não é? Se todo mundo começar, é só língua estranha, língua estranha, língua estranha durante o culto, a pessoa que é indoutra ou aquela pessoa que não comunga da mesma fé, vai falar, não estão loucos essas pessoas? Isso não é loucura? E vão até se escandalizar. Então, por isso que a Bíblia fala que quando há línguas estranhas, ela é acompanhada pela profecia, né, pela interpretação, até a pessoa que não comunga da mesma fé, ele é edificado. Não é? Então, irmãos, como compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que estão falando? Né, conforme Paulo também fala no capítulo 14, versículo 9, não é? Ele diz, assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como se falando ao ar. Não é? Então, portanto, a observação da ordem na liturgia do culto se faz necessária. Alguém, mas é o Espírito de Deus. Paulo, escrevendo também na mesma carta, no mesmo capítulo, no versículo 32, ele diz, mas o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Não o Espírito Santo, mas o meu Espírito. Eu posso controlar o meu Espírito. Então, a ordem no culto, na liturgia do culto, ela se faz necessária e deve ser colocada em prática, na verdade, para que não haja escândalo, na verdade. E por fim, irmãos, o item 4 vai falar, os dons são dados conforme o Espírito Santo deseja. Nós lemos aqui no versículo 11, que aqui da nossa leitura bíblica em classe, que os dons são dados pelo Espírito Santo, né? Paulo diz aqui, como quer. Então, é pela sua soberania. E há um paralelo em Hebreus 2 e 4, com 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8 ao 9, né, que fala dos apóstolos que primeiramente ouviram o Senhor e depois transmitiram a mensagem, né, testificando também Deus com eles por sinais, quer dizer, por coisas sobrenaturais e milagres, e várias maravilhas, tipo de obra de grande poder, né, e dons, distribuições separadas do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. É evidente, irmãos, que à luz destes trechos, né, que o Espírito Santo é soberano,
ao outorgar os dons. São distribuídos segundo a sua vontade. Fica evidente também que os dons permanecem debaixo da sua autoridade. Nunca são nossos, no sentido de que não precisamos do Espírito Santo, pela fé para cada expressão desses dons. Nunca se tornam parte da nossa própria natureza, ao ponto de não os perder, de serem tirados de nós. Nunca pense você que os dons, agora que você recebeu os dons, que você não precisa do Espírito Santo. Toma cuidado. Muitos entraram por esses caminhos e estão entrando por caminhos errados, porque foi-lhes tirado. Muitos já estão profetizando pela carne. Muitos já estão profetizando aquilo que Deus não mandou, profetizando mentira, falando línguas, apenas repetindo línguas e despachando aí mensagens, entregando mensagens falsas. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 18, estude lá. Então, toma cuidado, não é? Nós precisamos, fica evidente que os dons permanecem debaixo da autoridade do Espírito Santo. E ele pode dar e pode tirar, não é verdade? Então, isso é muito importante. Não é? Então, Deus falou uma vez, diz o salmista assim, olha, Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Salmo 62, verso 11. Não pensa você que o poder lhe pertence. O poder não pertence nem à igreja. O poder pertence a Deus, que dá dons aos homens, conforme nós aprendemos pela sua infinita graça, soberania e misericórdia. E, por fim, o ponto terceiro da nossa lição vai falar sobre edificar todo o corpo de Cristo. O objetivo é expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. O que é edificar? Edificar é construir um edifício, não é? À medida que você vai colocando os alicerces, o fundamento, não é? E tal, e vai subindo, você vai se afastando da terra e vai se aproximando mais das alturas. A igreja é um edifício que está em construção, porque a igreja ela está sendo formada por gentios e judeus, até que Jesus venha, não é verdade? Até que se cumpra o tempo dos gentios, diz a Bíblia. Então, o que é propósito? É a pergunta a ser feita. O propósito é uma intenção de fazer alguma coisa, é um projeto, é um desígnio, é aquilo que se busca alcançar quando se planeja alguma coisa, é um objetivo, é uma finalidade, um intuito, aquilo que alguém se propôs porque se decidiu, é uma decisão, é uma determinação, é uma resolução, né? E quando Jesus deu dons, né, aos homens, foi dentro de um propósito, de uma finalidade, que era o prosseguimento da sua obra. Em Atos capítulo 1, versículo 8, está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Um dos propósitos do poder, dinamis, virtude, poder do Espírito, acompanhado de dons, é a pregação do Evangelho com poder, com eficácia. A igreja do primeiro século, em 60 anos, evangelizou o mundo civilizado, não é verdade? Por quê? Porque havia o poder do Espírito. Jesus não deixou os apóstolos sair para pregar o Evangelho sem antes receber o poder, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. E veja que no dia de Pentecostes, no dia que a igreja foi batizada com o Espírito Santo, quase 3.000 almas aceitaram Jesus como seu Salvador. Está registrado em Atos capítulo 2, não é verdade? E nós vimos, irmãos, que a Bíblia fala que Deus é Deus de propósito. Se você ler Romanos capítulo 9, versículo 11, segunda carta de Timóteo, Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 11, Isaías, capítulo 19, versículo 17, e outros versículos, outras passagens bíblicas, vocês vão ver que Deus é Deus de propósito. Deus não faz nada sem planejar. Deus não faz nada aleatoriamente, não. Quando Ele faz porque tudo está sob o seu controle, tudo está sob o seu planejamento, tudo está debaixo daquilo que Ele propôs. É por isso que nós caminhamos para o fim, porque o planejamento de Deus para a humanidade vai se afunilando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, né? E a igreja de Jesus, irmãos, ela tem uma missão:
cumprir, né? Que é proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante dessa tão sublime tarefa, a igreja necessita de poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz da sua missão na terra. Quando Deus abre a boca do profeta Joel, lá no capítulo 2, para falar a respeito disso, irmãos amados, ele sabia que quando Jesus partisse, a igreja deveria ter o mesmo poder, a igreja deveria fazer as ordens que Jesus deu para os seus discípulos, é que eles fizessem o que ele tinha feito. E Jesus pregou o evangelho no poder de Deus, e a igreja deve fazê-lo da mesma maneira, não é verdade? Os dons da igreja, irmãos amados, eles são... o apóstolo Paulo, ele mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem o seu propósito, né? Conforme nós lemos, se não houver amor, certamente não haverá a edificação do corpo de Cristo, não é? Porque sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. E o propósito aqui, irmãos, primeiramente dos dons, é edificar o corpo de Cristo. E só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Quando os dons espirituais são dados à igreja, eles são dados para que o amor seja exercido no seio da comunidade cristã, né? E o amor representa a essência da vida cristã, né? E é absolutamente necessário. Ele encontra um lugar mesmo entre os dons carismáticos. Porém, irmãos, os dons sem a presença do amor é como um corpo sem alma. Por isso que na parte B do último versículo do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, que é o capítulo 31, Paulo fala para os dons e abre o intervalo ali e diz: e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Quando Paulo expõe a carta aos Coríntios sobre a existência dos dons espirituais, que nós lemos aqui na nossa leitura bíblica em classe, mas Paulo termina dizendo: mas eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Por quê? Porque as manifestações dos dons na igreja é para que o amor, descrito no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, ele seja manifesto no seio da igreja, não é verdade? Então, meus amados irmãos, os sábios arquitetos do corpo de Cristo, quem são esses? Deus levanta homens para edificar espiritual, moral e doutrinariamente a igreja. A igreja é o edifício de Deus, conforme Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, né? Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. E quem são esses que edificam? Quem são esses sábios arquitetos? Os ministros sábios arquitetos de 1 Coríntios capítulo 10 são os próprios cooperadores, são os obreiros, porque Paulo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento. Para se edificar, para se ter uma edificação sólida e que dá segurança, ela tem que ter um bom fundamento, ela tem que ter uma boa fundação. E que fundamento é esse, né? O fundamento já está posto pelos apóstolos, e o fundamento é Jesus Cristo, conforme está no capítulo 11, 3, versículo 11, não é? Mas os ministros, irmãos, aqueles que foram chamados pelo Senhor para guiar o rebanho, têm de tomar, né, o cuidado com as pedras assentadas sobre esse alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança de hoje, não é verdade? Olha, irmãos amados, o evangelho, o propósito de Deus, né, o planejamento de Deus para a sua igreja, ela continua, ela não morreu com o último apóstolo. Né? Os obreiros dos dias de hoje são, irmãos amados, têm que dar prosseguimento à obra apostólica. Né? Aqueles que são chamados ao ministério, né, têm que entender isso. A sua vida eclesiástica não é uma vida qualquer. Agora você está dando prosseguimento àquela obra que começou lá no monte, quando Jesus falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, que começa ali os discípulos descendo para Jerusalém para serem batizados com o Espírito Santo
Santo e fizeram a sua parte e deixaram escrito para nós. Então, os obreiros agora, eles precisam tomar cuidado, porque Paulo faz uma verdadeira solene advertência aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, a parte B do versículo 11. E outro edifica sobre ele, mas veja como cada um edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está exposto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento todo é Jesus. Se edificar outra coisa nesse edifício que não seja Jesus, está errado. Paulo diz que ainda que venha um anjo e nos anuncie outro evangelho, além do que já está posto, né, que vem trazer outro fundamento, considera ele anátema, maldito, tem que ser rejeitado, porque o fundamento desse edifício, Jesus é a pedra angular, Jesus é o fundamento da igreja, e a igreja não abre mão desse fundamento, porque ele é a rocha cortada, ele é a pedra cortada sem mão, da visão de Nabucodonosor, e interpretado pelo profeta Daniel no capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Ele é a rocha que esmiuçou a imagem de Nabucodonosor, aquela imagem representa os poderes políticos que se levantariam, esmiuçou e se fez grande. Jesus é a rocha, ele é a pedra sobre a qual a igreja está edificada, não é verdade? Então, meus amados irmãos, é muito importante que Deus levanta homens, sim, sábios arquitetos, mas, meus amados irmãos, agora vamos entender o problema dos dons, né? Tem crente que fala assim, mas eu sou tão piquititinho, eu não tenho nada, eu não faço nada, eu sou apenas membro. Então você precisa entender agora sobre esse item 3 do ponto 3, já estamos encerrando a nossa exposição, que fala sobre os despenseiros dos dons, não é? Pedro usa a figura dos despenseiros, né? O que são os despenseiros? Né? Que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. O despenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não se estragasse e distribuísse para a alimentação da família. E dessa forma, né, os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Eles precisam ter cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Você sabe o que significa a palavra dispenseiro na língua original, antiga? A palavra na língua grega é ripipetis, né? Ripirentis, meio difícil de falar. Ripirentis. O que é isso? Significa literalmente um remador, inferior, né? E era usado para descrever um remador comum numa galera de guerra. E é então usado, como no Novo Testamento, para indicar qualquer homem, não um escravo, né? Que servia numa posição subordinada sob um superior. O obreiro do Senhor, o dispenseiro, ele serve, mas está subordinado a seu Senhor, que é Jesus. E ele foi levantado para dar alimento à igreja de Cristo. É uma responsabilidade. Então, Jesus falou, né? Pedro diz, cada um administre aos outros, né, segundo o dom, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado, por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Então, o dispenseiro, aquele que é chamado, quanto mais dons, quanto mais autoridade receber, menor ele é, porque ele vem para servir os demais. O dispenseiro é para servir, ele não é para se sobrepujar, ele não é para se impor, ele não é para estar como alguém que reina, não. O dispenseiro é aquele que serve, é o menor de todos. Portanto, se você tem dons espirituais, se você recebeu dom espiritual, saiba que você é menor que todos, porque você veio para servir a outros, você veio para edificar a igreja de Cristo. Então, mas não serei vós mesmo assim, né? Olha o que aqui está escrito,
que Jesus falou? Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Foi Jesus que disse em Lucas capítulo 22, versículo 6. Né? E foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor, conforme está em Romanos 9, 12. Né? 1 Coríntios capítulo 4, aqui também nós encontramos, não é? 4 e 9, Paulo falando sobre isso. Então, é necessário entender que os dons espirituais é dado para que nós servimos aos outros, sejamos úteis na edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, para que o amor seja realmente no meio do povo de Deus, notório, para que ele seja exercido, para que, acima de tudo, o corpo de Cristo, esse edifício que vem se formando, seja edificado, até que ele seja tirado da terra pelo arrebatamento, através do Senhor. Então, meus amados irmãos, é muito importante entender que a igreja tem uma missão a cumprir, né? Proclamar o evangelho em um mundo hostil. Né? Diante desta tão sublime tarefa, a igreja necessita desse poder divino. Não é verdade? Por isso, nunca devemos usar os santos dons em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Estamos chamados a servir a igreja do Senhor e não utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Portanto, trata-se de algo muito sério e os propósitos de Deus ao dar os dons são estes. Fiquemos com esta palavra, meus amados irmãos. Daqui para frente vamos estar estudando mais detalhadamente sobre estes dons que a Bíblia fala, os dons espirituais, os dons ministeriais e os dons de serviço, né? Que se assim o Senhor nos conceder, né, nós podemos estar aqui para continuar com os irmãos, aprendendo mais, porque somos todos alunos do Senhor, do Santo Espírito de Deus. Oremos ao Senhor neste momento. Maravilhoso Deus, eterno Pai, glórias, honras e louvores nós lhe damos, Deus querido. Obrigado por tudo, pela sua palavra, nos santifique nela, porque a sua palavra é verdade. Abençoa o teu povo de uma forma santa, rica e maravilhosa. Continue derramando sobre nós a tua graça, a tua presença. Continue revestindo a tua igreja do poder do teu Santo Espírito e dando dons ao teu povo, para que possamos servir, Deus querido, de acordo com a sua gloriosa vontade. Se conosco, nós te pedimos e suplicamos, no nome de Jesus. No nome de Jesus.